Fala pessoal, tudo certo com vocês? Estou gravando esse vídeo aqui para falar sobre esse final de ano que a gente tá chegando. Não sei quando você está assistindo esse vídeo, eu estou gravando esse vídeo em outubro, então a gente já está no último trimestre do ano e a gente já começa a pensar no ano que vem como que vai ser 2026. 2025 foi um ano muito bom em conquistas para mim, eu fiz várias coisas que eu estava planejando e coisas também que eu não estava planejando, mas que foram muito boas também. Não sei para quem sabe, eu sou torcedor do Kansas City Chiefs, é um time de futebol americano da NFL, e no começo do ano eu não imaginava que eu poderia ter a oportunidade de assistir o meu time e aqui no território brasileiro. Consegui no NFL São Paulo Game, foi uma experiência maravilhosa e algo que nem estava dentro do meu planejamento. Tiveram outras situações ali que estavam dentro do meu planejamento, como por exemplo, começar a gravar aqui no YouTube, era algo que eu já queria desde o final do ano passado, posterguei bastante, sempre falava que ia começar e no final acabava não começando. Mas aí, por conta talvez da sorte do destino, comecei a escrever para uma outra plataforma que é o Substack, e nessa plataforma me veio a ideia, pô, eu estou escrevendo algo que é basicamente o meu roteiro pro vídeo do YouTube. Então comecei a escrever no Substack e fazer as gravações dos vídeos. Ainda estou me aperfeiçoando, não tô longe de estar feliz ou contente com a forma como eu gravo, mas mesmo assim era algo que estava no meu planejamento e que eu consegui tirar do papel. E agora, pensando no planejamento de 2026, eu comecei a refletir sobre algumas coisas, sobre essas coisas que estavam fora do meu planejamento e acontecendo. Isso só reiterou ainda mais para mim a importância de fazer um bom planejamento e pensar a longo prazo. Não sei se você conhece aquele teste que ficou, talvez seja um dos testes mais famosos na internet, se você procurar por aí, você com certeza vai achar, que é aquele experimento do marshmallow, no qual alguns pesquisadores pegaram grupos de crianças e falaram para elas ficarem dentro de um recinto, dentro de uma sala, e se elas quisessem, elas poderiam ganhar um marshmallow, ou se elas esperassem até o pesquisador sair e voltar, o que dava aproximadamente 15 minutos, ela ganharia 2 marshmallows, ou seja, o dobro da recompensa. Algumas crianças elas optaram por pegar um marshmallow, aquele primeiro marshmallow, logo de cara, não quiseram esperar o segundo. E das crianças que resolveram entrar no teste e realmente tentar ali ver se conseguiriam aguentar os 15 minutos, o tempo que o pesquisador ficasse fora, uma parte delas não conseguiu, uma parte delas acabou falhando e acabou comendo marshmallow, né? Pensa você de frente ali com um doce, sendo criança e tendo que esperar. Algumas dessas crianças não aguentaram e comeram. Já outras, elas conseguiram passar por esse teste, por esse experimento e ganharam ao final o dobro da recompensa. Mas o mais importante não estava aí. Os pesquisadores acompanharam essas crianças conforme elas iam se desenvolvendo e ao final ali do período de avaliações, constatou-se que as crianças que conseguiram esperar, ou seja, elas conseguiram aguardar para receber o dobro da recompensa, tiveram ali paciência, pensamento mais a longo prazo, elas conseguiram ter melhores notas ali num teste padrão dos Estados Unidos e também até em questão de forma, né, forma física, o IMC delas era mais baixo do que as outras crianças do outro grupo, dos outros dois grupos que acabaram querendo um marshmallow ao invés de esperar a recompensa em dobro. Geralmente, quando é falado sobre esse teste, esse experimento na internet, é muito para falar sobre autocontrole, disciplina, sobre você pensar a longo prazo e o que, que isso tem a ver com o planejamento. Bom, basicamente tudo. Se a gente pensar em viver a vida daquele jeito, como o Zeca Pagodinho falava, deixa a vida me levar, as coisas vão acontecendo como elas sempre aconteceram, então para que eu vou me planejar, pensar a longo prazo? A gente pode escolher esse tipo de vida e até visto o mundo que a gente vive, cada vez mais volátil, inconstante, a gente nessa loucura toda, até parando para pensar assim faz sentido, porque a pessoa ela se protege, ela fala, de qualquer jeito se eu me planejo, não me planejo, as coisas acabam dando errado, parece que tudo que eu faço não dá certo, então ela até para se proteger, ela acaba fazendo isso.
Isso é péssimo se a gente pensar que a gente está jogando a nossa vida para circunstâncias em que a gente não tem controle nenhum. Basicamente, a gente está fazendo uma roleta russa das nossas escolhas. Deixa que a vida escolha por mim e eu não faça nenhuma escolha. Isso não quer dizer que você vai estar certo de que as coisas vão dar certo lá na frente. Se for pensar até em questão de fé, você precisa ter fé tanto quando você deixa a vida te levar, como também você precisa ter fé quando você tem um planejamento estruturado e você quer atingir alguma coisa. Ambos os casos você vai necessitar que você acredite muito naquilo para as coisas acontecerem. Mas convenhamos que quando você tem algo planejado, a chance de você estar realmente fazendo algo para aquilo dar certo é muito maior do que se você tá nem aí para as coisas. E também uma coisa importante de se distinguir, que os estoicos já falavam, é você conseguir focar naquilo que você tem realmente controle e naquilo que você não tem controle, aí sim não tem muito o que fazer, você vai depender de fatores externos, como a sorte, por exemplo. Então não adianta você ficar também encucado ou pensando ali muito nas coisas que você não tem domínio nenhum, sendo que tem diversas coisas que você poderia estar colocando sua energia, seu tempo e que sim teriam resultados positivos para você. Agora, o que irá mudar completamente a forma como você vai fazer o seu ano de 2026 é, a partir de hoje, você pensar e colocar realmente um objetivo claro e definido do que você vai fazer no seu 2026, de como ele vai ser. Parece simples isso, mas talvez essa seja a coisa mais difícil a se fazer. Porque se a gente parar para pensar, não é apenas você estando dizendo sim para uma coisa, mas você vai ter que abrir mão de diversas outras coisas. São vários nãos que você está dizendo ao falar sim a essa única coisa. E abrir mão de coisas na vida, a gente sabe que não é fácil. A gente quer abraçar o mundo, a gente quer muita coisa, muitas coisas que às vezes são até excludentes, mas para realmente a gente atingir algo, a gente precisa também saber abrir mão de algumas coisas. Por isso, você vai precisar ser muito sagaz, você vai precisar pensar muito e realmente refletir sobre o que você realmente quer e colocar isso no papel para o seu ano de 2026 ser extraordinário. E qual seria o caminho para você atingir esse objetivo que você colocar? Aí, meu amigo, é mais difícil e tem inúmeras possibilidades, talvez infinitas possibilidades para você chegar nesse teu objetivo. Mas eu digo isso não para te desanimar, na verdade, isso tem que te animar, porque vamos pensar que se você coloca um ponto específico lá na frente, esse ponto B que você quer atingir, se você só tivesse um caminho para você conseguir ele, você ia ter que ficar martelando nesse caminho incessantemente. E às vezes esse caminho é um caminho muito pedregoso, você vai ter muitas dificuldades, tá? Que se você realmente for uma pessoa resiliente, você passaria por ele, mas a chance de você abandonar é muito grande. Então, o que que você tem que fazer? Você vai precisar escolher um caminho só, tomar ele, seguir por ele e verificar ao longo do tempo, né? Por isso que é importante você sempre estar revisitando o teu objetivo principal, as tuas metas, porque você vai ver, pô, eu estou fazendo isso aqui, mas eu estou sentindo que eu não estou progredindo para atingir esse objetivo que eu tracei para mim em 2026. É hora de você rever o caminho, mas quando eu falo de rever o caminho, não é para você rever o teu objetivo, o teu destino. É mais ou menos assim, você tem ali, eu quero viajar para o Rio de Janeiro. Eu tenho diversas rodovias, diversos cruzamentos ali que podem me levar para o Rio de Janeiro. Alguns mais rápidos, alguns mais fáceis, alguns ali é mais barato, é mais caro, enfim, tem diversas possibilidades. Porém, eu vou precisar escolher só uma. Nós vamos falar que lá no meio, eu indo para o Rio de Janeiro, tem uma estrada que está interditada. Eu vou bater nesse obstáculo, eu já vou ter que verificar outras possibilidades para eu conseguir chegar no meu objetivo. Meu destino final não muda, o que vai mudar são esses caminhos para chegar lá. Não sei se ficou muito claro, espero que tenha dado para entender. De qualquer maneira, não seja tão duro, tão rígido consigo mesmo, a ponto de essa viagem, né, esse você buscar esse pote de ouro ao final do arco-íris, não ser algo tão desgastante que vai fazer você chegar lá e não ter valido a pena. Então, tenta aproveitar realmente esse caminho, né, esses caminhos que você pode tomar em busca do teu objetivo principal, teu objetivo de 2026, porque eu tenho certeza que aí sim, não só você vai conseguir chegar lá, mas também você vai chegar bem, vai chegar feliz, que talvez essa seja
é o ponto mais importante, né? Não adianta nada a gente se desgastar e não estar feliz ali com o objetivo atingido. E lembre-se de aproveitar essa viagem, porque você vai vivê-la só uma vez. Espero que você tenha gostado desse vídeo e um abraço e até a próxima.